Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. O que me traz aqui nessa tarde, presidente, nessa tribuna, para falar a respeito sobre o projeto nosso, que está tramitando nessa casa, nas comissões, e eu gostaria de pedir aos vereadores que usaram ali a tribuna também, falando a respeito sobre a água aqui no nosso município de Belo Horizonte, e eu quero dizer ao cidadão belo-horizontino que nos acompanha agora pela TV Câmara, que no nosso projeto nós colocamos ali que haveria uma punição de uma multa de um salário mínimo para aquelas pessoas que fosse notificada e pela segunda vez multada. Mas não compete ao vereador aplicar multa em ninguém, porque senão a gente estaria até mesmo ferindo aí o código de postura. Então nós deixamos isso para o executivo. Eu gostaria de mostrar no nosso telão aqui da nossa casa algumas imagens que nós pegamos das emissoras falando e também falaram do nosso projeto, para que a gente venha acompanhar, por favor. Um jornalista como é que está a situação de água, não só em Belo Horizonte, mas no nosso Brasil? Morrem de sede. Um livro para crianças. Esse título anunciava, era um título profético, que anunciava a agonia de vários rios brasileiros. E agora essa agonia chega ao Rio São Francisco, ao Rio da Unidade Nacional. Nossas equipes percorreram São Francisco, da nascente lá na Serra da Canastra até a foz entre Alagoas e Sergipe, e o que a gente encontra é um cenário assustador. A gente está vendo aqui umas imagens dessa agonia do Rio São Francisco. A fartura da água virou escassez, famílias ribeirinhas tiveram que se mudar. Onde passavam barcos, agora passam carros. São os efeitos da pior seca dos últimos 100 anos, agravada pela ação do homem. Vamos ver na reportagem do Gabriel Sena e do José Raimundo. Estamos no meio da segunda maior barragem do estado. As cenas impensáveis até bem pouco tempo, hoje chocam. O rio está morrendo, o rio está desidratado, o rio está maltratado. Nós não vamos conseguir captar água para levar para as casas das pessoas. Nós não estamos conseguindo captar água para irrigar as nossas plantações. A barragem de Três Marias foi construída para armazenar 19 bilhões e meio de metros cúbicos de água. Mas agora o volume útil chegou a menos de 3% da capacidade. Ela pode parar de gerar energia elétrica a qualquer momento e cortar o fluxo d'água rio abaixo, colocando 122 municípios em risco de desabastecimento. Um trecho de 40 quilômetros do São Francisco pode secar. Nós temos cidades de 80, 100 anos na região do Alto São Francisco que nunca tiveram o curso de água cortado, né? Nós nunca tivemos desabastecimento de água nos municípios. Segundo a Copasa, a Companhia de Abastecimento de Minas Gerais, essa é a pior seca do Rio São Francisco dos últimos 100 anos. O Velho Chico nasce na Serra da Canastra, centro-oeste de Minas. São mais de 2.800 quilômetros que cortam 5 estados até desaparecer nas águas do Atlântico, na divisa de Sergipe e Alagoas. Onde sempre houve fartura, agora há escassez. 85 cidades da Bacia do São Francisco já decretaram situação de emergência por causa da seca em Minas. Em Morada Nova de Minas, as raízes das palmeiras buritis já estão expostas faz tempo. Em Pedras de Maria da Cruz, pela primeira vez, espectadores chegaram à exibição do projeto Cinema no Rio de ônibus, já que a barca não pode mais navegar. Quando o barco chega, a sensação que a cidade, ele toca uma buzina, a cidade toda vem. Então dá uma alegria. Agora chegar de ônibus dá uma tristeza. Em Pirapora, passear no lendário barco a vapor Benjamin Guimarães, só na memória. As viagens hoje estão canceladas. A situação é tão séria que até a principal nascente do São Francisco, na Serra da Canastra, secou este ano. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Muito triste, né? A gente saber que nós estamos do lado do Rio São Francisco, no berço do Rio São Francisco, na nascente do Rio São Francisco, e já está passando por uma situação que cidades e cidades estão passando por escassez de água. A estiagem tem afetado também a economia local. Com o nível da água baixo, os peixes vão embora e os turistas também. Em alguns pontos do rio, por causa das pedras, o motor do barco não pode mais ser ligado. É possível descer e caminhar. Uma cena antes impensável. Tem 50 anos que eu peço aqui no Rio São Francisco. Primeira vez que eu vejo a situação ruim do jeito que está agora. A poluição e o assoreamento contribuem para tornar o São Francisco cada vez mais raso. E 77% das águas que saem do leito
vão para a agricultura e a pecuária. Os ambientalistas não têm dúvidas. Estão exigindo demais do Velho Chico. Com a estiagem, o rio vai perdendo força e vida. Mesmo assim, ele continua seguindo o caminho, rompe as barreiras do estado e chega na Bahia. Quando está cheio, o Lago de Sobradinho, o maior do São Francisco, é do tamanho da Baía de Guanabara. Hoje está irreconhecível, já encolheu 80%. Árvores da caatinga submersa reapareceram. Comunidades que ficavam na beira da represa agora dependem do caminhão-pipa. E tem gente se aproveitando da situação para explorar os moradores. 1.000 litros é 15 reais. 1.000 litros custam 15 reais, 1.000 litros d'água. Quem vende chega a faturar R$1.000 por dia com a água que sai de graça do lago. Se não pagar, não... Para não pagar, não bebe, né? Um balde d'água desse aqui dá para umas 6 tomar banho. 6 pessoas tomarem banho? Porque as crianças que vão para a escola só faz lavar os pezinhos e escovar os dentes, não toma banho. A água que não chega a Sobradinho também falta em grande parte do leito do São Francisco. Nos trechos onde balsas fazem a travessia de carros, está muito difícil navegar. Mas qual é a profundidade desse canal aqui, Sérgio? O canal é 1 metro, 1 metro e pouco de fundura. Até as balsas menores estão encalhando. Tem uns 15 dias assim, encalhando. O porto da única hidrovia que transportava grãos entre Botirama e Juazeiro, há 3 meses parou de operar. Da divisa da Bahia com Minas até o município de Xique-Xique, em vários pontos, o assoreamento impede o rio de correr. Onde passavam barcos, agora passam carros, carroças. Dá até para apostar corrida de cavalos no leito do São Francisco. Um dos motivos deste cenário assustador é a destruição das matas ciliares. Elas foram derrubadas em mais de 80% de toda a extensão do rio. Pelas leis ambientais, margens de rios como São Francisco devem ter a proteção de pelo menos 100 metros de mata em cada lado. Mas vejam só, os pastos avançam até a calha e o desbarrancamento tem aumentado tanto ultimamente que comunidades que ficavam a cerca de 1 quilômetro da água agora estão a no máximo 30 metros. Famílias ribeirinhas já foram obrigadas a se mudar. Os projetos de revitalização que preveiam o replantio das matas ciliares até agora não plantaram uma árvore, segundo o presidente do Comitê da Bacia do São Francisco. É preciso agora, finalmente, prestar atenção na realidade de que o Rio São Francisco precisa efetivamente de ações de recuperação ambiental. Mesmo com pouca água, a barragem de Sobradinho até agora está conseguindo liberar uma vazão mínima que garante a geração de energia rio abaixo. O Velho Chico chega ao fim de sua longa viagem sem nenhuma força. Na foz, ele que empurrava o mar, hoje se deixa invadir pelas águas salgadas. BH pode ter punição para quem usar mangueira d'água para varrer calçadas. Essa prática tem multa prevista em um projeto que tramita na Câmara Municipal e que também prevê a criação de um disque desperdício. Vamos saber mais detalhes ao vivo com o repórter Ilson Gomes. Boa tarde, Ilson. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos de casa. Bom, um mau hábito de varrer a calçada, as folhinhas da calçada utilizando água, pode estar com os dias contados. É que este projeto de lei já foi apresentado lá na Câmara Municipal e vai passar pelas comissões da Câmara. Agora, se ele for aprovado, vai valer para aqueles períodos de estiagem. Agora, preste bem atenção nisso. Quem for flagrado lá, desperdiçando água à toa, vai pagar uma multa de R$ 724. E se for reincidente, ou seja, for pego de novo fazendo, vai pagar o dobro. A fiscalização deve ficar por conta da prefeitura, de fiscais da prefeitura, mas toda a população vai poder sim denunciar. Vai ser criado um disque denúncia que vai se chamar Disque Desperdício. O número ainda vai ser criado. Isso tudo, Laura, para conscientizar as pessoas para utilizar bem esse bem, que é a água. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ilson. Vai ser importante votar isso, aprovar isso, já que a população só funciona com multa, A Prefeitura de BH já sinalizou para a gente que gostou da ideia. Tomara, então, que os vereadores aprovem para acabarmos com essa prática de desperdício absurda. Inclusive, nós também já procuramos a Prefeitura, estamos em parceria, tentando elaborar mais o projeto, para que o projeto venha a ser aprovado
E também gostaria de pedir apoio aos vereadores que quiserem colocar uma emenda. Nós havíamos colocado no projeto, vereador Preto, já vou dar fala a Vossa Excelência, fiz questão de passar essa matéria cumprida para que Vossa Excelência possa entender que não cabe a nós aplicar multa. Então nós retiramos esse parágrafo e acrescentamos um que fica ao cabo da Prefeitura de Belo Horizonte, não fere o fere de conduta, presidente. Código de conduta, e não cabe ao vereador aplicar essa multa, e a Prefeitura vai analisar para que possa ver a maneira que vai aplicar essa multa. Então, vereador Preto, gostaria de falar? Eu fiz questão de fazer uma parte, de pedir uma parte, o meu novo colega vereador, e quero aqui te parabenizar. Há cerca de uns 60 dias, eu fiz um comentário aqui sobre a água, porque tanto em Três Marias, que eu convivo lá em Três Marias, né, com Laçance, Vaz da Palma, Morada Nova, e aquela região de Três Marias, há pelo menos 50 anos. Eu era criança, 3, 4 anos, meu pai já me levava para lá. E nós temos uma casa lá, que a gente chama de rancho de pescaria. Até o Henrique Braga, há cerca de uns 40 dias, 30 dias, esteve comigo lá. Mas dá vontade de chorar. O Rio São Francisco acabou. Acabou. Nós que navegávamos lá, né, hoje virou um verdadeiro rio de pedra. Um rio de pedra. E o senhor, com esse projeto de lei, que o senhor vem de encontro com a responsabilidade da água, né, para se utilizar a água de uma forma correta, porque as pessoas não estão dando importância, principalmente aqui em Belo Horizonte, da falta d'água. Gozinho está na região de Igarapé, que as pessoas estavam fechando as ruas, porque não tem água para beber. Então, vereador, parabéns. Acredito que essa casa aqui vai ter a responsabilidade de votar com Vossa Excelência, porque nós temos que ter, sim, a responsabilidade de como utilizar a água, porque tem, igualzinho na reportagem, tem população que não tem água para beber, e as pessoas estão jogando água pelo passeio afora. Parabéns, então, vereador. Obrigado, e agradeço a todos, e peço a colaboração que assim que chegar na comissão, a gente está procurando fazer um projeto para que também não venha prejudicar o cidadão de Belo Horizonte. Porque às vezes não é só a residência, porque a gente vê que gasta mais água, são o coronel, pessoas lavando condomínio, fachada de prédio, telhado, e às vezes a multa ela fica um pouco pesada. Então a gente está tentando ver para que essas multas pesadas sejam mais para as indústrias e para condomínios e pessoas que ficam lavando fachada de prédio. E existem pessoas também que pegam do meio da rua ali e vai lavar carro sem ter autorização, sem ter lava-jato, sem ter nada. Para que a gente venha não prejudicar a Associação de Belo Horizonte, mas sim educar, fazer com que a pessoa veja que a água ela é um bem precioso. Obrigado a todos pela atenção.